noite. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. A gente está aqui ao vivo no grupo Professores da Educação Infantil. Eu sou Gi Carvalho, primeiro dia do ano. Finalmente nós abandonamos, saímos de uma vez do ano 2020. Graças a Deus, acabou 2020, a gente chega agora em 2021 com novos desafios, com tantas outras coisas para poder realizar. E é certo que a cada ciclo que se fecha, a gente vai acreditando que as coisas podem mudar, que as coisas podem melhorar. E o que é que a gente estava fazendo aqui, já no finalzinho desse 2020 para o início de 2021, eu estava aqui, né, projetando para o próximo ano, né? Quais são as previsões que a gente tem para o próximo ano, o que é que poderá vir a acontecer no próximo ano, que na verdade é esse ano agora. E eu acredito que a gente ainda vai permanecer no ensino remoto algum tempo. E sabendo disso, sabendo da nossa permanência nesse ensino remoto por algum tempo, é que eu comecei a projetar a nossa primeira apostila do ano de 2021. Já de acordo, né, já com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da Base Nacional Comum Curricular. Então, a gente fez algumas atividades para trabalhar o projeto Identidade. E aí, as colegas me perguntam, mas Gi, dia 1º do ano, tu tá pensando em escola? Tô. Mas eu tô pensando em facilitar o dia a dia de vocês. Basicamente nisso, né? Em trabalhar e também buscar facilitar aí o dia a dia de vocês. O nosso projeto é o projeto Identidade e Autonomia, né? O projeto Quem Sou Eu, pra gente trabalhar junto com as famílias, tá? Mas pra gente começar um negócio bem feito, pra gente começar um negócio direito, pra gente começar um negócio sem estresse, pra gente começar um negócio sem perturbação, pra gente começar um negócio sem sofrimento, ok? Pra gente começar um negócio sem sofrimento. É para isso que a gente vai começar o nosso projeto Identidade e Autonomia. E como é que a gente começa isso, né? Primeiro, a gente fez uma live aqui sobre planejamento anual. Essa live está gravada aqui no grupo. Então, primeiro a gente tem que fazer o nosso planejamento anual. E aí a gente vai ter que pensar os espaços diferentes, que vai ser o espaço da casa da criança. A gente vai ter que pensar as famílias e como as famílias podem auxiliar a gente. A gente vai ter que buscar cada vez mais essa aproximação, esse estreitamento de vínculo, a fim de a gente conseguir aquilo que a gente tanto almeja, que é o desenvolvimento integral da criança. Basicamente, esse desenvolvimento integral da criança, ele não é algo que apenas o professor espera, mas que o pai, que a mãe, que o avô, né, que a pessoa que cuida da criança também espera. E acho que uma das primeiras coisas para a gente pensar no momento que a gente vai planejar um novo ano, dentro de um início de ensino remoto, de educação remota, quando a gente fala de educação infantil, é pensar justamente nisso. Feliz ano novo, amores. É pensar justamente nisso. Como é que eu convenço as famílias, como é que eu oriento as famílias para que elas entendam que as interações e as brincadeiras, elas são extremamente importantes, mais importantes do que qualquer coisa que exista, né, nessa infância dessa criança. Então, primeiro, eu preciso criar, né, esse vínculo e mostrar para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó, para quem cuida da criança, que eu sou um especialista em educação, que eu sei exatamente o porquê daquilo que eu estou propondo para o filho dele, para a filha dela. Porque se eu não deixo isso bem claro desde o início do ano, desde o primeiro momento, a possibilidade de que a gente tenha um papai e uma mamãe que queira ditar currículo, ela é muito grande. E quando a gente fala em educação infantil, a gente precisa entender o que é o currículo na educação infantil. A gente precisa entender que o currículo na educação infantil, ele perpassa todo o dia da criança, desde a hora que a criança acorda até a hora que a criança dorme. E é preciso que o papai e a mamãe, eles compreendam que as interações, as brincadeiras, elas são extremamente importantes. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente convence um papai e uma mamãe que interações e brincadeiras são importantes na educação infantil? Um papai e uma mamãe, por exemplo, que diz assim, antigamente era melhor. Como é que a gente convence o papai e a mamãe que dizia que antigamente era melhor? A gente lembra para o papai e para a mamãe que antigamente a educação infantil era um espaço de assistencialismo e de creche, né? Onde tinha, que era nas grandes cidades, basicamente, e nos interiores as crianças elas brincavam, interagiam com a família, com os primos, ou seja, a gente tinha outra sociedade.
Mas nessa outra sociedade, que se dizia antigamente era melhor, nessa outra sociedade, o que se privilegiava para a criança eram as brincadeiras das interações. Aquele joguinho de gude ali na frente da casa, né? Aquela brincadeira de roda entre os amigos, aquela brincadeira com elástico, aquele pular de corda, né? Aquela brincadeira catando manteigueiras e catando pedaços de pau e tantas outras coisas. Isso que a gente chama hoje, né, de brincar heurístico, isso que a gente chama hoje de brinquedos não estruturados, isso fez parte da minha infância, fez parte da sua infância, e a nossa infância foi privilegiada, totalmente privilegiada, quase que completamente, por essa questão das interações das brincadeiras. O que permeou a infância do papai e da mamãe, que hoje pede que você sente o filho dele numa cadeira para fazer atividade, o que permeou toda a infância dele foi justamente o contrário. Foi justamente essa proposta que a Base Nacional Comum Curricular está trazendo. A proposta das interações e das brincadeiras. E é por isso que a gente reforça para o papai e para a mamãe que quando ele tinha 4 anos de idade, 5 anos de idade, ele não foi forçado a sentar numa cadeira para poder fazer atividade, para poder copiar do quadro, para poder cobrir letra. Não, ele estava brincando, ele estava experienciando, ele estava vivenciando coisas, ele estava fazendo experimentação, ele estava vivendo, estava sendo feliz, porque a infância dele era algo que estava sendo preservado, porque os papais deles e as mamães deles não eram pessoas que estavam assim tão preocupadas em fazer com que eles corressem atrás do vento. O que é que a gente chama aí correr atrás do vento, essa expressão bíblica, né? Para que essa pressa toda no sentido de fazer com que essa criança ela entre no mundo adulto e ela tenha acesso ao mundo do adulto, quando ela pode brincar, quando ela pode interagir, quando ela pode aprender através dessas interações e dessas brincadeiras. Por que o adulto quer tanto preparar o filho ou a filha para o mercado de trabalho? Por que tanta gente é tão alucinado por fazer com que uma criança esteja preparada para fazer um Enem? Por que a gente pega hoje escolas particulares, né, de 1º a 4º ano, das crianças já estão treinando, fazendo treino para o Enem? Essa perspectiva do viver o amanhã, enterrando hoje. Essa perspectiva de viver o amanhã, jogando fora aquilo que você tem hoje. Essa ideia de não viver o momento presente, porque a gente está sempre projetando para o futuro, a gente está sempre querendo o futuro, a gente está sempre buscando o futuro. Para a gente, o futuro é mais importante do que qualquer coisa. E a gente esquece de viver o presente. E o que se faz com a criança? A mesma coisa. Então, se eu vivo constantemente trabalhando hoje para comprar amanhã, para consumir amanhã, né? Trabalho uma semana inteira para ter um único dia de felicidade, né? Vivo o tempo inteiro na perspectiva do amanhã e o meu hoje vai sendo sacrificado. Não é uma maneira muito inteligente de viver quando a gente sacrifica o nosso hoje constantemente. Quando a gente não trabalha no sentido de que eu preciso tornar o meu dia produtivo, mas ele precisa começar a ser produtivo por mim, por a questão do meu cuidado pessoal, não apenas um cuidado de higiene pessoal, mas o cuidado do meu próprio corpo, né? Uma caminhada, né? Uma alegriazinha que seja, né? Uma respiraçãozinha, uma meditação, uma yoga que você faça, uma academia. É você parar para você cuidar de você, né? É você cuidar também de algo chamado educação emocional. Educação emocional, para que você não surte nem na pandemia, nem quando você retornar para a sala de aula. Educação emocional é extremamente importante. Isso faz parte daquilo que a gente aprende, né, dentro da universidade e que está posto aí na Base Nacional Comum Curricular. E o que a gente quer trazer com esse projeto, que é o projeto Identidade e Autonomia, eu sempre falo que o projeto Identidade e Autonomia é um negócio espetacular. O projeto de Identidade e Autonomia, muitas vezes, o professor ele traz esse projeto todo início do ano. E quando eu iniciei na minha jornada pedagógica, eu perguntava por que a gente tem que trabalhar identidade e autonomia todo ano? Caramba, que coisa chata, que coisa sem sentido, que coisa mais sem graça. Todo ano eu preciso trabalhar identidade e autonomia. Para quê? Eu não tenho coisa melhor para fazer, não tenho coisa melhor para trabalhar. E nessa constante indignação, né, nessa série de perguntas que a gente acaba se fazendo, eu me encontrei a resposta. O projeto de Identidade e Autonomia ele é extremamente importante não apenas para a criança se conhecer, mas para o professor conhecer essa criança que está chegando até ele. Então, o projeto de Identidade e Autonomia seria basicamente uma criação de um portfólio, da criação de um portfólio da criança.
para que o professor ele entenda quem é essa criança que chegou aqui, quais são as suas preferências, de que família ele vem, qual é a formação familiar que essa criança tem, quais são os valores e as filosofias de vida dessas famílias. E isso é de extrema importância. Por quê? Porque eu não pego uma tábula rasa. Eu não pego uma criança que não sabe de nada, uma criança que não tem nada na cabeça, de maneira nenhuma. Eu estou pegando um ser humano, um indivíduo, né? Um cidadão de direito, né? Aquilo que é a base nacional comum curricular e que é as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, chama-se de sujeito histórico, né? Produtor de cultura. Essa criança, ela não vem vazia da casa dela. Essa criança, ela já tem muito dentro da personalidade dela, já tem muitas impressões de muitas pessoas, porque ela não está no mundo sozinha, ela está interagindo. Então, ela interagiu com o pai, ela interagiu com a mãe, ela interagiu com a avó, ela interagiu com o primo, ela interagiu com vizinha, com o vizinho. E nessa constante interagir, ela tem impressões sobre muitas coisas na vida. E o que eu acho mais interessante da questão do projeto de identidade e autonomia é que muitas vezes a gente acha que conhece a criança. Porque a gente tende a prestar atenção e dizer assim, eu conheço essa criança. Então, o Joãozinho gosta disso aqui, o Joãozinho não gosta daquilo ali, e o Joãozinho não gosta daquilo ali. Mas a gente fica assim, quase que totalmente com as impressões nossas, com as observações nossas. A gente não tem muito esse costume de fazer uma escuta da criança. De perguntar para essa criança se realmente ela gosta disso aqui. Então, a impressão muitas vezes que você tem é que o Joãozinho, a fruta preferida dele é a melancia. E aí você vai descobrindo que, de fato, ele gosta de melancia, mas essa não é a fruta preferida dele. Porque ele vai contar para você o que é que ele prefere, o que é que ele mais gosta. Então, o projeto de identidade e autonomia, ele parte do interesse do professor em conhecer a criança, em conhecer a família da criança. É daí que parte esse interesse todo. Eu preciso saber quem é essa criança e quem é essa família, tá? Então, esse finalzinho de ano, essa virada de 2020 para 2021, eu procurei montar uma apostila para trabalhar de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, dando orientações para as famílias de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, já utilizando os objetivos dessa base, né? E talvez isso seja interessante para o professor, porque a gente tem atividade que dá para você trabalhar uma semana. A partir dessa apostila, você vai conseguir desenvolver o seu planejamento e criar o seu projeto a partir dessas atividades. Então, a atividade, ela não é um fim nela mesma. A atividade, ela é uma diretriz para você, um caminho. Ela te aponta algo, né, que talvez você não esteja vendo, mas que eu vi, que outra pessoa viu. Entende? Eu quero mostrar para vocês rapidinho essa apostila. Deixa eu ver se eu consigo. Porque a gente tem aqui... Opa! Vai ficar um pouquinho escuro, tá, gente? Essa é a nossa apostila do projeto de Identidade e Autonomia. A gente está vendendo ela por apenas R$10. A gente começa essa apostila assim, com uma cartinha para as famílias. Estamos iniciando um novo e importante projeto que auxiliará muito no desenvolvimento e aprendizagem de seu tesouro. Todo ele foi pensado para que vocês possam se divertir e estreitar vínculo. Estarei disponível para tirar dúvidas sobre quaisquer das atividades e também para incentivá-los a continuar tentando caso algo se torne difícil. Espero muito a colaboração de todos vocês no sentido de promover interações saudáveis e brincadeiras divertidas, pois na educação infantil isso é mais importante que qualquer coisa. Quero ainda lembrar que enquanto brinca e interage, o amor da sua vida vai aprendendo sobre o mundo, as pessoas e ele mesmo. Esta é a base para que no futuro não apenas ele alcance sucesso profissional, mas esteja emocionalmente bem e, portanto, mais feliz. Então, vem comigo nessa deliciosa jornada, onde o que importa é a criança que ambos amamos. Esse é o início do nosso projeto, essa é uma carta às famílias, que é necessário que seja enviada e que você pode também gravar áudio, enviar em áudio. Você também pode fazer um vídeo e falar no vídeo sobre a questão das interações, das brincadeiras, da importância dessas interações e dessas brincadeiras. A partir daí você começa o teu projeto. Chegamos aqui nas nossas atividades. Você pode seguir uma sequência para fazer essas atividades ou você pode simplesmente ir fazendo da maneira que você considerar mais importantes. Como eu falei para vocês, ela vai dar base para vocês realizarem o trabalho. Essa atividade, ela é no campo o eu, o outro e o nós,
E escuta, fala, pensamento e imaginação. Começa com a questão da criança, né? Do quem sou eu? Esta pessoa sou eu. A gente tem os objetivos listados e a gente tem as propostas de atividades para os pais. Atividade 1, realizar a sessão de fotos, escolher e observar bem as características físicas em uma delas. Gravar e enviar áudio para a professora falando sobre suas características físicas mais amadas. Isso é um dos objetivos de aprendizagem do eu, o outro e o nós, onde a criança ela precisa trabalhar com a questão dessa valorização das características dela e das características de outras crianças. Para escuta, fala, pensamento e imaginação, a gente pensou na escrita do nome próprio, mas uma escrita como a Base Nacional Comum Curricular, ela preconiza que seja de forma espontânea. Então, a gente pensou em incentivar os pais a fazer esse treino dessa escrita em diferentes suportes, né? Na areia, na bandeja com farinha de trigo e tantas outras coisas. E aqui a gente tem o espaço, né? Que é o espaçozinho, né? Este sou eu, onde a criança ela vai colocar o registro dela, que pode ser em fotografia, né, que pode ser em desenho, e aqui a escrita, logo abaixo a escrita espontânea do nome dela, que vai dar uma base para você saber o que é que essa criança sabe acerca do nome, né, as letras do nome dela. Essa é uma apostila que a gente preparou para crianças entre 4 anos e 5 anos e 11 meses, as crianças pequenas, né, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. A gente tem aqui para trabalhar mais traços, sons, cores e formas, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Vamos trabalhar com gráfico, né? Nos espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Vamos trabalhar com corpo, gestos e movimentos. Então, a gente tem aqui um apanhado de atividades. Temos jogo, né? Um jogo das preferências, que também é muito interessante. Tudo bem orientadozinho. E a gente finaliza esse projeto aqui, mandando mais um recadinho para as famílias sobre como eles devem fazer essa finalização de projeto. Lembrando sempre, né? Jamais esqueça que os vínculos afetivos mais significativos, eles são construídos na infância. Aproveite o tempo que ainda pode ficar abraçado no seu pacotinho de amor. Beije, dê muito carinho e eduque através do amor, que te será devolvido pelo resto da vida. Esse é um recado que a gente deixa para as famílias. E aqui a gente já deixa também os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que é importante que as famílias também tenham acesso, porque a gente viu o código e a família não sabe o porquê desse código. Então, a gente deixa o código e deixa também já os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para que essas famílias elas possam ter acesso a isso. E isso também vai servir para você que é professor. Esse é o nosso projeto, né, que é o projeto Identidade e Autonomia. Esse é parte do nosso trabalho, né? Muito simples, muito fácil de se desenvolver. Vocês podem, a partir dessas orientações, vocês podem, inclusive, criar as aulas de vocês, criar os planejamentos de vocês e mais falar sobre a necessidade, né, do registro. Uma coisa que deve ser sinalizada desde o primeiro dia é a necessidade de que se faça um registro, né, das experiências das crianças. Isso a gente também deu uma sinalizada na apostila, a gente deu uma sinalizada para a necessidade de fazer o registro fotográfico. Mas é um registro fotográfico que não é para o papai e a mamãe pedir para a criança segurar uma folha para ela tirar uma foto. Não é para o papai e a mamãe pedir para a criança pegar um brinquedo e mostrar o brinquedo para ela para tirar uma foto. Não, a gente deixa especificado para as famílias que a gente quer um registro espontâneo, um registro da criança fazendo essa atividade, desenvolvendo essa atividade. E se de repente essa atividade que a criança tiver desenvolvendo não for uma atividade que ela está gostando, se ela estiver estressada, o registro é para ser mandado assim. Por quê? Porque no momento que a gente vai criar o primeiro relatório, né, sobre as primeiras impressões dessa criança, acerca da identidade dela, acerca da autonomia dela, a gente vai precisar desse registro inicial, né, desse registro fiel. E aí você precisa ter a família como sua parceira. Se de repente você fez todo esse trajeto pela educação remota, né, levando em consideração o que o Conselho Nacional da Educação, né, deixou como diretriz para a educação infantil, que é as interações e as brincadeiras, e você não conseguiu a adesão das famílias, você não conseguiu fazer o seu relatório porque você não tinha registro, então algo precisa ser verificado, algo precisa ser analisado. O que foi que eu fiz de errado? Né? O que eu poderia ter feito diferente? Né? E o que é que você poderia ter feito diferente?
primeiro a gente precisa mapear, observar, analisar quem são essas famílias, os espaços que essas crianças têm. Então, inicialmente, antes de qualquer coisa, de qualquer projeto, o que é que eu preciso? Eu preciso ter um grupinho muito legalzinho, assim, de papais e mamães que sejam participativos, em que a gente marque uma reunião online que seja, já que a gente não está se aglomerando, muita gente não está, uma reunião online onde a gente vai explicar a importância das interações e das brincadeiras, como é que as atividades elas vão ser desenvolvidas e a importância de que esse pai e essa mãe, ele seja essa pessoa, esse olhar terceirizado. Mas como é que a gente vai pegar esse olhar terceirizado e trazer para o relatório da gente? Ele precisa registrar da maneira adequada e não registrar da maneira que ele acha, né, que o professor vai achar bonito, né, que o grupo vai achar legal. Ele não tem que ficar forçando a criança a fazer uma atividade só para que ele tenha um registro, né? Então, é aquela questão do respeito da criança enquanto protagonista, porque se a gente pensa na Base Nacional Comum Curricular e uma criança protagonista na escola, a gente também tem que pensar na Base Nacional Comum Curricular e uma criança protagonista lá na casa dela. Então, eu preciso saber dos pais quais são os espaços que a gente tem para trabalhar, né? Onde é que essa criança ela vai fazer essas atividades? A casa é pequena, a casa tem quintal, né? A casa tem terreiro para brincar, onde é que tem? E sempre que a gente enviar, se a gente vai enviar a apostila para casa, seja ela em PDF ou seja ela impressa, a gente precisa deixar para os pais bem claro que realmente o que a gente fala na primeira carta a elas é a verdade. Porque se você diz assim, eu estou aqui se o momento estiver difícil, eu estou aqui se você não estiver dando conta, eu estou aqui se você não conseguir fazer. Então, eu tenho que deixar assim para o pai especificado. Tem determinada atividade que eu vou precisar utilizar, né, um determinado material. Eu quero saber se você tem. Porque se você não tiver, a gente dá um jeito para que você use outro material. Né? Eu tenho que saber se no momento que eu estou passando atividade para corpo, gestos e movimentos, e eu preciso de algum espaço, se o Joãozinho ele tem espaço em casa. E se ele não tiver espaço, o que é que eu faço? Aí, o que é que você, enquanto professor, faz? Eu quero saber quais são os espaços que você tem e eu quero lhe informar como é que você utiliza esses espaços. Observa bem, quando você leva uma criança sua no médico, no pediatra, quando você leva uma criança sua no psicólogo, você espera o quê? Orientações deles para que eles, como especialistas, falem qual é o melhor remédio para você dar se a criança tiver uma febre. Né? Qual é a melhor ação que você tem que fazer para que a sua criança esteja mentalmente saudável. Se o fonoaudiólogo, ele passa um exercício para o pai e para a mãe, o pai e a mãe, ele, poxa, é um fonoaudiólogo, ele está dizendo que esse exercício é bom e vai auxiliar na fala do meu filho. Então ele segue. O que o papai, a mamãe, o vovô e a vovó precisa saber dentro da casa dele é que você é um especialista em educação infantil. É isso que você é. Você não é nada mais do que isso. Você é um especialista em educação infantil. Isso precisa ficar claro. Porque senão o papai e a mamãe vai chegar para você e vai dizer, não, mas eu queria que você mandasse essa atividade aqui. Eu queria que você fizesse aquilo ali. Eu queria que você mandasse aquilo acolá. Ok, tudo bem. O papai e a mamãe podem querer o que for. Mas o especialista é você. Agora imagina só. Papai e mamãe chegando no pediatra e dizendo, eu não gostaria que você passasse de pirona para febre para o meu filho. Eu gostaria que você passasse aí um AS, porque eu acho que AS é melhor. E agora você imagina uma criança com dengue tomando AS, porque o papai e a mamãe mandou. Então a criança morre, porque não pode tomar AS se tiver com dengue, porque um especialista está dizendo, eu preciso seguir aquilo que um leigo está falando para mim. E isso não faz o menor sentido para um professor de educação infantil. Então o professor é você, o especialista, ele é você. Quem deve deixar claro para as famílias o que é importante na questão da aprendizagem e desenvolvimento é você, não são as famílias. Entende? As famílias são para ser parceiras, são para caminhar juntos, são para a gente respeitar. É para isso que a gente tem as famílias, né? A gente respeita, a gente conversa, a gente dialoga e a gente pensa no que é melhor para as crianças. Gente, a gente tem o link do PagSeguro. Essa apostila ela tá saindo só por R$10, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui para vocês. Quem quiser comprar, a gente envia na hora, a gente envia o arquivo em PDF, tá bem? E vocês podem imprimir à vontade e enviar para as famílias assim que vocês retornarem. Eu desejo inclusive para vocês um excelente retorno, que vocês se deem muito bem. E se a gente vai começar de forma remota,
essa apostila ela é muito boa, eu fiz com muito carinho, com muita dedicação, pensando muito nos objetivos da Base Nacional Comum Curricular, nos direitos de aprendizagem, né, nos campos de experiência, tudo direitinho, nos objetivos de aprendizagem, tá tudo organizadinho, com orientações para as famílias e com orientações que vai servir para você já iniciar o seu ano aí muito sossegadinho. Então, se você está de férias, você pode comprar a apostila e continuar de férias, né? Tomando água de coco com as suas perninhas para cima, porque quando você retornar, você já vai ter um projeto aí, ó, bem engatado para que você comece um ano 2021 muito, muito produtivo. Vou deixar o link para vocês, tá bom? Um beijão e até mais.